Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo sempre antes do sol nascer porque o silêncio me acorda. Parece contraditório, mas é a pura verdade. Aqui no interior de Tocantins, entre a minha casa e a estrada de terra batida que corta o cerrado, não passa quase ninguém. Às vezes um caminhão carregado de lenha levanta poeira vermelha na distância. Às vezes o viseiro passa a cavalo, acena de longe e some na curva. Mas a maior parte do tempo é só eu, o vento que bate nas janelas velhas de madeira e o canto insistente dos grilos quando a noite cai pesada. Faz 3 anos e 4 meses que enterrei meu marido. 3 anos e 4 meses vivendo sozinha nessa casa de 3 cômodos que ele construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, durante 2 anos de trabalho duro. A casa parece maior agora. Os cômodos ecoam quando eu ando descalça no chão de cimento queimado. O quarto onde a gente dormia virou depósito de coisas que não uso mais. Eu durmo no sofá da sala porque não aguento olhar para a cama vazia. Minha rotina é simples, quase monótona. Acordo com o primeiro canto do galo do vizinho. Acendo o fogão a lenha, coloco água para ferver, faço café bem forte e escuro do jeito que sempre fiz. Corto um pedaço de pão dormido, passo manteiga que eu mesma bato do leite da vaca. Como sozinha na mesinha da cozinha, olhando pela janela, o sol subindo devagar por trás do morro. Depois, varro a varanda comprida que cerca a frente da casa. A poeira vermelha volta no dia seguinte, mas eu varro mesmo assim. É uma forma de manter a sanidade, acho. De sentir que ainda estou viva, que ainda importa se a casa está limpa ou suja. Dou milho para as galinhas que ciscam no terreiro, tiro os ovos, molho a horta pequena onde planto alface, couve, tomate, o suficiente para mim. Nunca mais. Nunca menos. Tem dias que eu converso com as plantas só para ouvir minha própria voz. Falo das nuvens, do calor, de como o pé de quiabo está bonito. Tem dias que eu nem abro a boca. Passo o dia inteiro em silêncio, fazendo os afazeres como um robô, até a noite chegar e eu me deitar de novo, cansada de um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Naquela manhã de setembro, o calor já estava insuportável antes das 7 horas. O tipo de calor seco do cerrado que racha a terra e deixa a garganta áspera. Eu tinha acordado com dor de cabeça, aquela sensação ruim de que o dia não ia ser bom. Peguei o balde de plástico azul, desbotado de tanto sol, e fui molhar as hortaliças antes que o sol matasse tudo. Foi quando ouvi um choro, fraco, abafado, quase um miado de gato, mas diferente. Parei no meio do caminho, ainda segurando o balde. Prestei atenção. O som vinha da frente da casa, do lado de fora do portão de madeira que range quando abre. Larguei o balde, caminhei devagar, o coração acelerando sem eu entender por quê. Abri o portão com cuidado e vi uma caixa de papelão, daquelas grandes, de eletrodoméstico, encostada bem no batente da minha cerca, como se alguém tivesse colocado ali de propósito e saído correndo. A caixa estava meio amassada, e de dentro dela vinha o choro. Meu corpo inteiro gelou, apesar do calor. Me abaixei devagar. Abri as abas de papelão que estavam fechadas. Dentro, enrolada num pano de prato velho e sujo, estava uma criança. Uma menina, pequena, magrinha, o rostinho vermelho de tanto chorar, os olhos inchados, o cabelo grudado de suor na testa. Ela devia ter uns 2 anos, talvez menos. Usava apenas uma fraldinha suja e uma camisetinha rasgada. Quando me viu, ela parou de chorar por 1 segundo. Me olhou com um medo que me atravessou. Um medo de bicho acuado, de quem já aprendeu cedo que o mundo machuca. Olhei em volta. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum sinal de quem tinha deixado ela ali. Peguei a caixa com cuidado, como se fosse explodir.
A menina começou a chorar de novo, mais baixo, como se não tivesse mais força. Levei ela para dentro de casa. E naquele momento, sem saber, minha vida estava prestes a mudar completamente. Coloquei a caixa no chão da sala. Minha cabeça girava. Pensamentos rápidos, atropelados. O que eu faço? Chamo alguém? Quem? A polícia? O conselho tutelar? Mas como? O telefone fixo que eu tenho na parede da cozinha vive fora do ar. A linha cai direto. O celular velho que eu guardo na gaveta mal pega sinal aqui. Tem que subir no morro atrás da casa, ficar parada num ponto específico, rezar para funcionar. E a cidade mais próxima, onde tem delegacia, hospital, qualquer tipo de autoridade, fica a 40 quilômetros daqui. 40 quilômetros de estrada de terra esburacada que vira lama na chuva e levanta poeira no sol. Respirei fundo. A menina continuava chorando, mas agora era um choro fraco, desistido. Ela estava quente, quente demais. Coloquei a mão na testa dela e percebi. Febre, alta. Peguei ela no colo pela primeira vez. Era leve demais, parecia um passarinho. Levei até a cozinha, sentei ela na minha perna, peguei um copo d'água. Ela bebeu desesperada, engasgando, como se não tomasse água há horas. Talvez dias. Calma, filhinha. Calma. A palavra saiu sozinha. Filhinha. Eu não tinha chamado ninguém assim há tanto tempo. Molhei um pano limpo na bacia, passei no rostinho suado dela, no pescoço, nos bracinhos finos. Ela tremia. A febre estava subindo. Procurei na caixinha de remédios que guardo no armário. Tinha um vidro velho de dipirona. Calculei a dose como minha mãe fazia antigamente, na base do olho e da experiência. 3 gotinhas na colher com água. Dei na boca dela. Ela fez careta, mas engoliu. Arrumei ela no sofá, cobri com um lençol limpo. Ela se encolheu toda, agarrando o pano sujo que tinha trazido da caixa como se fosse um tesouro. Fiquei ali parada, olhando, sem saber o que fazer. Precisava de ajuda. Calcei a sandália havaiana, tranquei a porta deixando ela dormindo e saí quase correndo pela estrada. A casa da dona Irene, minha vizinha mais próxima, fica a 3 quilômetros daqui. Ela tem um carro velho, um Fusca azul que range mas anda. Se ela estivesse em casa, poderíamos ir até a cidade, levar a menina para o hospital. Andei rápido, suando, a poeira grudando na pele molhada. O sol queimava a cabeça. Quando cheguei na casa de dona Irene, bati na porta de madeira. Chamei. Nada. Bati de novo. Silêncio. Lembrei então que ela tinha comentado semana passada que ia viajar para a cidade, visitar a filha que mora lá. Devia ter ido. Voltei para casa quase correndo, o peito apertado de preocupação. E se a febre piorasse? E se a menina precisasse de hospital urgente? Eu estava sozinha, completamente sozinha. Quando entrei em casa, a menina dormia, mas a respiração estava pesada, rápida. A febre não tinha baixado. Molhei o pano de novo. Coloquei na testa dela. Fiz chá de folha de goiaba que minha avó dizia ser bom para a febre. Dei na colher, devagarzinho. Ela engoliu sem acordar direito. Passei o resto do dia assim, molhando o pano, dando chá, rezando. Rezando como não rezava faz tempo. Pedia para Deus, para minha mãe que já morreu, para o meu marido, para qualquer força invisível que pudesse ouvir. Não deixa ela morrer. Por favor, não deixa. A noite chegou devagar. Acendi a lamparina porque a energia costuma cair quando o vento aumenta. Sentei no chão ao lado do sofá. A menina se mexia, gemia baixinho, chamava por alguém que eu não conhecia. Às vezes murmurava, mãe. Às vezes só choramingava. Eu fiquei ali, a noite toda, sem dormir, molhando a testa dela, cantando baixinho músicas antigas que minha mãe cantava para mim, cantigas de ninar que eu achava que tinha esquecido. E no meio daquela vigília silenciosa, com a lamparina tremendo sombras nas paredes, alguma coisa dentro de mim começou a se mover. Não era pena, não era obrigação, era outra coisa que eu não conseguia nomear.
Um fio invisível me puxando de volta para a vida, um chamado que eu não sabia se queria atender, mas já era tarde demais para recusar. A febre baixou de madrugada. Eu senti quando ela suou. O corpo dela relaxou, a respiração ficou mais calma. Encostei a mão na testa, ainda quente, mas não queimando mais. Suspirei aliviada. Quando o sol nasceu, a menina abriu os olhos pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado. Olhos castanhos, grandes, fundos. Me olhou com curiosidade, misturada com medo. Água? Ofereci. Ela aceitou. Bebeu devagar dessa vez. Depois pedi. Quer comer? Ela não respondeu, mas olhou para a cozinha. Fiz mingau de fubá bem ralo. Adocei com açúcar mascavo. Dei na colher, devagarzinho. Ela comeu. Devagar, desconfiada. Mas comeu. Quando terminou a tigelinha, ela me olhou de novo. Não sorriu. Mas também não chorou. Dei banho nela com água morna no balde. Vesti ela com uma camiseta velha minha que virou vestido. Cortei com tesoura, amarrei com cordão na cintura. Ficou engraçada. Ela olhou para a roupa e pela primeira vez esboçou algo parecido com um quase sorriso. Passei o dia tentando descobrir quem ela era. Procurei bilhete na caixa. Nada. Procurei identificação na roupinha suja que ela usava. Nada. Só um pano velho, uma fraldinha gasta, uma camisetinha que tinha sido branca um dia. Alguém tinha deixado ela ali de propósito. Longe o suficiente para ninguém da cidade achar. Perto o suficiente para talvez eu encontrar. Mas por que eu? Por que minha casa? A menina não falava. Ou não sabia falar ainda, ou tinha esquecido. Ela só me seguia com os olhos, observando cada movimento que eu fazia. Quando eu ia para a cozinha, ela ficava no batente, parada, olhando. Quando eu varria, ela sentava no chão e ficava me vendo. No segundo dia, ela começou a andar pela casa. Passos pequenos, inseguros. Mexia nas coisas com curiosidade. Pegava uma caneca, olhava, colocava de volta. Tocava na parede. Olhava pela janela para o terreiro onde as galinhas ciscavam. No terceiro dia, ela me seguiu até a horta. Sentou na terra ao meu lado enquanto eu colhia tomate. Peguei um tomatinho pequeno, lavei no balde, dei para ela. Ela mordeu. O caldo escorreu pelo queixo. Ela riu. Uma risada pequena, mas verdadeira. Naquele momento, meu coração apertou. Foi quando o céu escureceu. Eu conhecia esse sinal. Nuvem pesada vindo do norte, quase preta. Vento forte começando a dobrar as árvores. Cheiro de chuva no ar. Tempestade de setembro. Dessas que derrubam cerca, arrancam telhado, transformam estrada em rio. Vamos entrar, vem, chamei a menina. Ela não entendeu, mas me seguiu. Fechei todas as janelas, tranquei as portas. Acendi a lamparina porque sabia que a luz ia cair. Peguei o lampião velho, coloquei querosene, busquei velas. Preparei água em potes porque às vezes a bomba do poço para de funcionar. O primeiro trovão estrondou longe. A menina gritou, correu, se agarrou na minha perna com uma força que eu não imaginava que ela tivesse. Peguei ela no colo. Calma, minha filha, é só barulho. Vai passar, filha. De novo a palavra saindo sozinha. A chuva começou devagar, depois virou pancada, depois virou dilúvio. Batia no telhado de zinco num barulho ensurdecedor. O vento assobiava pelas frestas. Um raio cortou o céu tão perto que iluminou a sala inteira. A luz piscou e apagou. A menina chorava agarrada em mim. Sentei com ela no sofá, cobri nós duas com o lençol e comecei a cantar. Baixinho, cantiga de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ela foi se acalmando aos poucos. O coração dela batendo acelerado contra o meu peito. A chuva durou a noite toda. De manhã, continuou. E continuou no dia seguinte. E no outro. No quarto dia, olhei pela janela e vi. A estrada tinha virado um lamaçal vermelho intransitável. Mesmo se eu quisesse sair, não conseguiria. Estávamos isoladas, completamente isoladas. E a comida estava acabando.
O arroz acabou no quarto dia de chuva. Sobrou feijão, farinha, 3 ovos, um pedaço de rapadura. Racionei tudo. A menina comia primeiro. Eu comia o que sobrava. Ela não entendia por que eu colocava tão pouca comida no meu prato, mas não reclamava. Fazia sopa rala de feijão com farinha. Dividia o ovo cozido. Dava pedacinhos de rapadura para ela chupar. A fome apertava, mas eu não mostrava. Não podia mostrar. À noite, dormíamos juntas no sofá. Ela tinha medo do escuro, do barulho da chuva, dos trovões que não paravam. Eu contava histórias para ela. Inventava. Falava de princesas que moravam no cerrado, de animais que falavam. Falava do meu marido, de quando a gente plantava mandioca juntos, de como ele ria alto, daquele jeito que enchia a casa de alegria. A menina não entendia todas as palavras, mas entendia o carinho na minha voz. Ela encostava a cabecinha no meu ombro e fechava os olhos. No 6º dia, a febre voltou. Percebi de manhã cedo. Ela estava quente de novo. Mais quente que da primeira vez. Usei a última dipirona que tinha. Passei pano frio. Fiz chá de folha. Mas a febre não cedia. Ela gemia, se mexia inquieta, suava frio. E eu não tinha mais nada. Nenhum remédio. Nenhuma forma de sair dali. A chuva continuava caindo como se o céu tivesse rachado. A estrada estava impossível. O celular sem sinal. Eu estava sozinha com uma criança queimando em febre e nenhuma forma de ajudar. Sentei no chão ao lado dela. Segurei a mãozinha quente. E pela primeira vez em muito tempo senti desespero. Desespero de verdade. Aquele que aperta o peito e tira o ar. Não faz isso comigo, sussurrei. Por favor, não me deixa te perder. E então as memórias voltaram. Memórias que eu tinha enterrado fundo, que eu tentava não tocar. Meu filho, o menino que eu tive antes do meu marido morrer. Meu primeiro filho, ele tinha 6 meses quando pegou febre. Febre alta, igual a essa, convulsão. A gente morava mais longe ainda, num lugar onde não tinha nem estrada direito. Meu marido pegou o carro emprestado do patrão, me colocou no banco de trás, segurando o bebê, e saiu em disparada para a cidade. Mas a estrada estava molhada, chovia, igual agora. A lama era tanta que a gente atolou 3 vezes. Meu marido saía, empurrava, voltava. Eu no banco de trás, segurando meu filho que convulsionava nos meus braços, gritando para ele dirigir mais rápido, mas não deu tempo. Meu filho morreu ali, no banco de trás daquele carro, na estrada de barro molhado, nos meus braços. Eu ouvi quando o coraçãozinho dele parou. Senti quando o corpo ficou mole. Vi quando os olhinhos pararam de se mexer. Gritei tanto que fiquei rouca. Meu marido parou o carro, veio para trás, me abraçou. A gente ficou ali, debaixo de chuva, segurando nosso filho morto, sem conseguir entender como Deus podia ser tão cruel. Desde então, eu jurei. Jurei que nunca mais ia me apegar a ninguém. Que nunca mais ia sentir essa dor. Por isso que quando meu marido morreu, eu não chorei no enterro. Por isso que vivi sozinha esses 3 anos. Por isso que evitava vizinhos, visitas, qualquer tipo de proximidade. Porque amar dói demais quando a gente perde. Mas ali estava eu, segurando outra criança, outra febre, outro medo paralisante. E dessa vez, eu não podia fugir. Encostei minha testa na testa dela. Você vai ficar boa, sussurrei. Eu prometo, dessa vez eu não vou deixar. Você me ouviu? Eu não vou deixar. Passei a noite em claro, rezando, negociando com Deus, fazendo promessas. Se ela ficar boa, eu cuido dela pro resto da vida. Eu juro, só não deixa ela morrer. De madrugada, aconteceu. A febre quebrou. Ela suou. O corpo relaxou. A respiração ficou calma. Eu encostei a mão no peito dela. O coração batendo firme. Viva. Ela estava viva. E eu, pela primeira vez em 3 anos, chorei. Chorei por ela, pelo meu filho, pelo meu marido, por tudo que eu perdi, por tudo que eu estava ganhando de novo sem pedir permissão. Chorei até não ter mais lágrima.
E quando o sol nasceu, a chuva tinha parado. No 7º dia amanheceu limpo. O céu abriu num azul tão bonito que doía olhar. As nuvens tinham ido embora. O sol brilhava forte, secando a terra molhada. A estrada ainda estava ruim, mas dava para caminhar. Vesti a menina com uma roupinha que eu mesma tinha costurado de retalhos velhos. Ficou torta, mas serviu. Ela me deu a mão sem medo. Saímos juntas. Caminhamos os 3 quilômetros até a casa de Dona Irene. A lama vermelha grudava nas nossas sandálias. A menina tropeçava, mas não soltava minha mão. Quando Dona Irene abriu a porta e viu a criança, ela arregalou os olhos. Cida, pelo amor de Deus, o que você fez? O que eu tinha que fazer? Expliquei tudo. A caixa, a febre, a chuva, o isolamento. Dona Irene me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você tem que entregar ela, Cida. Isso é coisa do conselho tutelar. Eu sei. Ela pegou o telefone. Ligou. A ligação demorou dias para ser atendida. Quando finalmente conseguiram, disseram que iam mandar alguém, mas com a estrada daquele jeito ia demorar. Voltei para casa com a menina. Passei 2 dias esperando. Nesse tempo ela começou a falar, palavras soltas. Água, pão, vó, vó. Ela me chamou de vó. Eu não corrigi. Quando o pessoal do Conselho Tutelar finalmente chegou, uma assistente social jovem e um motorista, eles vieram com perguntas, com papéis, com olhares desconfiados. Explicaram que precisavam levar a menina, que iam procurar a família, que ela precisava de abrigo adequado, de cuidados profissionais, que eu, sozinha, velha, sem estrutura legal, não tinha condições de ficar com ela. Eu sabia disso, sempre soube, mas quando foram levá-la embora, a menina entendeu. Não sei como, mas entendeu. Ela se agarrou em mim e gritou, chorou desesperada, gritava não e vó e se prendia em mim com toda a força que um corpo tão pequeno pode ter. Tive que arrancar ela de mim. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu volto, viu? Sussurrei no ouvido dela, segurando o rostinho molhado de lágrima. Eu te prometo, vó volta buscar você. Eles levaram ela. Voltei para casa vazia. O silêncio pesou tanto que eu não conseguia respirar. O sofá onde ela dormia, a tigelinha onde ela comia, a camiseta velha que eu tinha transformado em vestido, esquecida no varal. Passei uma semana parada, sem conseguir fazer nada, só olhando o vazio, até que no 8º dia, levantei. Fui até a cidade, procurei o conselho tutelar. Descobri onde ela estava. Visitei. Ela me viu e correu. Me abraçou tão forte que quase me derrubou. Perguntei o que eu precisava fazer para ficar com ela. Me deram uma lista enorme. Documentos, entrevistas, avaliações psicológicas, visitas domiciliares, comprovação de renda, adequação da casa. Eu fiz tudo. Enfrentei burocracia. Preenchi formulários que mal conseguia entender. Passei por entrevistas onde me perguntavam por que uma mulher da minha idade queria a guarda de uma criança. Aguentei olhares duvidosos. Escutei gente dizer que eu era velha demais, que ia morrer e deixar ela órfã de novo, que eu não tinha estrutura. Mas eu não desisti. Descobri que a mãe da menina tinha morrido de overdose. O pai tinha sumido antes dela nascer. A avó materna estava presa. Não tinha tios, não tinha primos, não tinha ninguém que a quisesse. Só eu. Levou 6 meses de luta. 6 meses de papelada, de idas e vindas, de noites sem dormir. Mas consegui. Guarda provisória. No dia que fui buscar ela no abrigo, ela estava sentada no chão da sala de brinquedos, sozinha, olhando para a porta. Quando me viu, levantou e veio correndo. Vó! Vó voltou. Peguei ela no colo. Ela agarrou meu pescoço tão forte que me faltou ar. Vó não vai embora nunca mais? Perguntou, olhando nos meus olhos. Nunca mais. Prometi. Levei ela para casa. Ela entrou correndo. Foi direto para o quartinho que eu tinha arrumado. Cama pequena, cortina florida, boneca de pano que eu tinha feito com retalho. Ela abraçou a boneca e sorriu. Minha casa, vó? Sua casa.
Hoje faz 1 ano. Ela tem 5 anos agora. Cresceu, fala pelos cotovelos, ri alto, corre pelo terreiro assustando as galinhas, planta comigo na horta, ajuda a colher tomate, come rapadura escondido e acha que eu não vejo. À noite, antes de dormir, ela pede para eu contar história. Eu conto. Conto a história de como a gente se conheceu, de como ela chegou numa caixa, de como teve febre, de como choveu tanto que a gente ficou presa, de como eu fiquei com medo. Mas você não me deixou, né, vó? Não deixei. Nem vai deixar? Nunca. Ela sorri, fecha os olhos, dorme. E eu fico ali, sentada na beirada da cama, olhando ela respirar, pensando em como 3 anos atrás eu achava que minha vida tinha acabado. Eu achava que não tinha mais motivo para acordar de manhã, que não tinha mais propósito, que ia morrer sozinha, esquecida, sem deixar marca nenhuma nesse mundo. Mas a vida me ensinou uma coisa. A gente não encontra sentido quando tudo está certo, quando tudo está no lugar, quando tudo é seguro e previsível. A gente encontra sentido quando escolhe não desistir de quem precisa, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que pode doer. Porque no final, o que nos salva não é evitar a dor, é decidir que a dor não vai nos impedir de estender a mão, de acolher, de cuidar, de amar. A vida não acaba quando a gente perde. Ela recomeça quando a gente escolhe amar de novo. E às vezes, o recomeço chega numa caixa de papelão, numa manhã de setembro, na porta de uma casa solitária no meio do cerrado, trazendo junto não só uma criança, mas uma razão para continuar viva. Os primeiros meses foram mais difíceis do que eu imaginava. Não pela menina. Ela era dócil, obediente, carente de um jeito que partia o coração. O difícil era eu mesma. Eu tinha esquecido como é cuidar de uma criança. Tinha esquecido o trabalho que dá, a atenção constante, o medo que não passa nunca. Maria Clara. Foi o nome que eu dei para ela. Maria por causa da minha mãe. Clara porque quando ela sorria, o mundo clareava. No papel do conselho tutelar ainda constava nome a definir. Mas para mim ela já era Maria Clara desde o primeiro dia. Ela acordava cedo, antes do sol, igual a mim. Mas diferente de mim, ela acordava querendo conversar. Falava dormindo ainda, contava sonhos confusos, pedia água, queria colo. Eu, que estava acostumada com o silêncio da madrugada, precisei reaprender a ter paciência. Vó, sonhei que a gente voava. É mesmo? É. A gente voava igual passarinho e ia lá no céu buscar estrela. Que bonito, filha. Vó não acredita? Acredito sim. Então por que a vó tá com cara de sono? Eu ria, ou tentava rir. A verdade é que eu estava exausta. Cuidar de criança pequena, com 62 anos, não é brincadeira. As costas doíam de pegar ela no colo. Os joelhos reclamavam de agachar para dar banho. Eu dormia tarde porque ela tinha medo do escuro, então eu ficava no quarto até ela pegar no sono de verdade. Acordava cedo porque ela acordava, e durante o dia não parava. Maria Clara tinha energia para dar e vender. Corria pelo terreiro, subia na goiabeira mesmo eu falando para não subir. Mexia em tudo, perguntava tudo. Vó, por que galinha não voa? Vó, para onde vai o sol quando escurece? Vó, a senhora é velha, mas não morre, né? Essa última pergunta me pegou de surpresa. Estávamos na cozinha. Eu descascava mandioca. Ela sentada no chão, desenhando na terra com graveto. Todo mundo morre um dia, filha. Ela parou de desenhar. Me olhou com aqueles olhos grandes. A avó também? Também. Quando? Não sei. Deus é quem sabe. Mas eu não quero que a avó morra. O graveto caiu da mão dela. Os olhos encheram de lágrima. Vem cá. Peguei ela no colo. Ela agarrou meu pescoço. Se a avó morrer, eu fico sozinha de novo. O coração apertou. Entendi então o tamanho da responsabilidade que eu tinha assumido. Não era só cuidar dela agora.
Era garantir que ela ia ficar bem quando eu não estivesse mais aqui. Era construir rede de apoio. Era ensinar ela a sobreviver. Era deixar raízes profundas o suficiente para ela não cair quando o vento batesse forte. Olha para mim. Ela levantou o rosto molhado. Eu não vou morrer tão cedo. Ainda vou viver muito. Vou ver você crescer, estudar, casar, ter filho. Vó vai ficar velhinha, velhinha, bem velhinha. Quando eu morrer, você já vai estar grande, forte, preparada. Entendeu? Promete? Prometo fazer tudo o que eu puder para cumprir. Ela se acalmou, mas a conversa me assombrou. Comecei a pensar diferente. Comecei a me cuidar melhor. Voltei a ir no posto de saúde para medir pressão. Tomei os remédios que a enfermeira passou. Comecei a comer melhor, não só farinha e feijão, mas verdura, fruta, carne quando dava. Porque agora não era só eu, era nós. Quando Maria Clara completou 4 anos, a assistente social que acompanhava o caso disse que ela precisava ir para a escola. Creche primeiro, depois pré-escola. A escola mais próxima ficava na vila, a 12 quilômetros daqui. Tinha transporte, um ônibus amarelo que passava de manhã e trazia as crianças no fim da tarde. No primeiro dia, eu arrumei ela com capricho. Roupinha que eu tinha comprado na cidade, tênis novo, mochilinha rosa com desenho de borboleta. Penteei o cabelo, fiz 2 trancinhas. Ela estava animada. Vó, na escola tem brinquedo? Tem. E criança? Tem muita criança. E comida? Tem merenda. Vó vai junto? Não, filha. Vó fica aqui. Mas de tarde o ônibus te traz de volta. O sorriso dela vacilou. Vó não vai? Não posso. Escola é só para criança. Mas eu não quero ir sem a vó. Você vai gostar. Vai fazer amiguinho, vai brincar, vai aprender um monte de coisa. Ela não pareceu convencida, mas não chorou. Quando o ônibus parou na frente de casa, ela subiu devagar. Sentou perto da janela. Me olhou de um jeito que me despedaçou. Eu acenei, forcei um sorriso, o ônibus saiu levantando poeira, e eu voltei para casa vazia. Passei o dia inteiro inquieta, não conseguia fazer nada direito. Queimei o feijão, molhei a horta 3 vezes. Fiquei olhando a estrada esperando o ônibus voltar. Quando ele voltou no fim da tarde, Maria Clara desceu correndo. Vinha chorando. Que foi, filha? O que aconteceu? Ela me abraçou e chorou mais ainda. As meninas falou que eu não tenho mãe. Gelei. Falou o quê? Que eu não tenho mãe, que eu sou adotada, que minha mãe verdadeira não me quis. Respirei fundo. Segurei a raiva. Vem cá, vamos conversar. Sentamos na varanda. Ela ainda fungando, limpando lágrima com as costas da mão. É verdade que eu não tenho mãe, vó. Sua mãe de barriga já morreu, filha. Você era muito pequena. Ela não pôde cuidar de você. Por quê? Porque ela estava doente, muito doente. Mas isso não quer dizer que ela não te queria. Mas ela me deixou na caixa. Não foi ela. Ela já tinha morrido quando te deixaram na caixa. Então quem me deixou? Não sei, filha. Mas quem deixou, deixou aqui na porta da vó porque sabia que vó ia cuidar. E a vó é minha mãe agora? Olhei para ela. Para os olhos cheios de dúvida, de medo, de necessidade de pertencer. Vó é sua vó, mas vó cuida de você como mãe cuida. Vó te ama como mãe ama. Vó não vai te deixar nunca, entendeu? E se alguém falar que eu não tenho mãe, você fala, eu tenho vó. E vó vale mais que muita mãe por aí. Ela ficou quieta, pensando, depois perguntou, vó, você acha que minha mãe de barriga gostava de mim? Tenho certeza que sim. Como a vó sabe? Porque toda mãe gosta dos filhos, mesmo quando não pode cuidar. Ela pareceu aceitar, mas eu sabia que essa ferida ia abrir de novo, e de novo, e de novo, porque criança abandonada carrega isso pro resto da vida. A pergunta que não quer calar. Por que eu não fui suficiente para ser amada? Passei a ir nas reuniões da escola. Conheci as professoras. Conversei com elas sobre a história de Maria Clara. Pedi que ficassem atentas.
Bullying com criança pequena é cruel porque elas não sabem se defender. Teve outras situações. Teve dia que ela voltou dizendo que não queria ser a menina da caixa. Teve dia que chegou em casa e pediu para eu contar de novo como foi que a gente se conheceu, mas dessa vez inventa que a avó é minha mãe de verdade. Cada episódio desses me partia, mas eu aprendi que não adianta mentir. Adianta estar presente, adianta repetir quantas vezes for necessário. Você é amada, você é querida, você tem lugar no mundo, você pertence aqui. Maria Clara tinha 5 anos e meio quando aconteceu. Era um sábado de tarde. Eu estava no quintal estendendo roupa. Maria Clara brincava com a boneca de pano embaixo da goiabeira. Ouvi o barulho de carro parando na frente de casa. Estranhei. Aqui quase não para carro. Fui até o portão. Era um carro velho, amassado. Uma mulher saiu. Devia ter uns 30 e poucos anos, magra demais, cabelo descolorido, raiz escura aparecendo. Roupa simples, olheiras fundas. A senhora é Dona Cida? Sou. Posso ajudar? Ela olhou para o lado, nervosa. Depois olhou para mim. Eu sou tia da Maria Clara. O mundo parou. Como? Eu sou irmã da mãe dela. Soube que ela está morando aqui. Meu primeiro instinto foi fechar o portão na cara dela. Proteger Maria Clara. Mas respirei fundo. E o que a senhora quer? Quero ver ela. Por quê? Porque é minha sobrinha. Sobrinha que a senhora abandonou numa caixa na minha porta. Ela abaixou a cabeça. Não fui eu que deixei. Então quem foi? Foi meu ex-companheiro. Eu estava presa. Quando saí, a menina já tinha sumido. Fiquei procurando, até que alguém me disse que tinha uma mulher aqui que tinha adotado ela. Eu não adotei. Eu tenho guarda provisória. Mas ela está bem? Olhei para a mulher. Tentei ler intenção. Não consegui decifrar. Ela está bem, está na escola, está comendo direito, está crescendo. Eu quero ver. Não. Mas eu sou tia. E cadê que a senhora estava quando ela foi abandonada? Cadê que a senhora estava quando ela quase morreu de febre? Cadê que a senhora estava quando ela precisou? A mulher começou a chorar. Eu estava presa. Eu não pude fazer nada. Mas agora eu saí. Mudei de vida, estou trabalhando, quero recuperar ela. Senti o sangue gelar. Recuperar? Ela é da minha família. Eu tenho direito. A senhora não tem direito nenhum. A guarda é minha. Determinação judicial. Eu vou entrar na justiça. Então entre. Ela me olhou com raiva. Depois olhou para trás de mim. Virei. Maria Clara estava parada na varanda, segurando a boneca, nos olhando. A mulher deu um passo. Maria Clara! Maria Clara se escondeu atrás de mim. Quem é ela, vó? Ninguém importante, filha. Volta para dentro. Eu sou sua tia! Gritou a mulher. Maria Clara me agarrou mais forte. Vó, eu não conheço ela. Eu sei, filha. Vai para dentro. Vó já vai. Maria Clara obedeceu, mas ficou espiando pela janela. Olhei para a mulher. A senhora vai embora agora, e se quiser entrar na justiça, entre. Mas saiba que Maria Clara está feliz aqui, está segura, está amada, e eu não vou deixar ninguém arrancar ela de mim de novo. A mulher ficou me encarando. Depois entrou no carro e foi embora. Voltei para dentro tremendo. Maria Clara me esperava na sala. Vó, aquela mulher vai me levar embora? Não. Promete? Prometo que vou lutar para isso não acontecer. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando. E se ela realmente entrasse na justiça? E se conseguisse reverter a guarda? Afinal, ela era família de sangue. Eu era só uma estranha que tinha acolhido a menina. No domingo de manhã, fui até a cidade. Procurei a Defensoria Pública. Expliquei a situação. A defensora, uma moça jovem de óculos, me ouviu com atenção. Dona Cida, a senhora tem a guarda provisória há quanto tempo? 1 ano e meio. E a situação está regularizada? Visitas do Conselho Tutelar? Acompanhamento? Tá tudo em dia. Então a senhora tem direito, sim, mas se aparecer um familiar querendo a guarda, o juiz vai avaliar o melhor interesse da criança.
E o que é melhor interesse? É onde a criança vai estar melhor. Se ela está adaptada, se tem vínculo, se está bem cuidada. Ela está tudo isso aqui comigo. Então a senhora tem boas chances, mas precisa transformar essa guarda provisória em definitiva. Vou dar entrada no processo. Saí de lá um pouco mais aliviada, mas o medo não passou. Passou 1 mês, 2, 3. A mulher não apareceu de novo, não entrou na justiça, sumiu, mas o susto me fez despertar. Eu precisava garantir que Maria Clara ia ficar comigo legalmente, sem espaço para dúvida. O processo de guarda definitiva levou 8 meses. 8 meses de visitas domiciliares, de entrevistas, de avaliações psicológicas, tanto de mim quanto de Maria Clara. A psicóloga conversava com ela sozinha. Depois me chamava. Dona Cida, a Maria Clara tem muito apego à senhora. Isso é bom. Mas também tem medo de ser abandonada de novo. Eu sei. Ela pergunta direto se a senhora vai morrer, se vai deixar ela. Eu sei disso também. Como a senhora lida com esse medo? Eu reafirmo todo dia que eu estou aqui, que não vou embora, que ela é minha neta agora. Neta ou filha? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Qual é o papel que a senhora ocupa na vida dela? Avó ou mãe? Fiquei quieta, pensando. Eu sou as duas coisas, e nenhuma delas ao mesmo tempo. Eu sou quem cuida, quem ama, quem está presente. O nome não importa. A psicóloga sorriu. Importa sim, dona Cida. Para a criança, importa. Ela precisa saber qual o lugar dela na família. Mas ela sabe, ela me chama de vó. E a senhora se sente confortável com isso? Me sinto. Mesmo sabendo que o papel de avó é diferente do papel de mãe? Respirei fundo. Olha, moça, eu não sei o que os livros dizem. Eu só sei o que eu vivo. E o que eu vivo é: eu amo essa menina como eu amei meu filho. Eu cuido dela como mãe cuida. Mas eu tenho idade para ser avó dela, então eu deixo ela escolher como quer me chamar. Se quiser me chamar de mãe um dia, eu aceito. Se quiser continuar me chamando de vó, tá bom também. O que importa é o que tem dentro, não o nome. A psicóloga anotou alguma coisa. A senhora é uma mulher sábia, dona Cida. No final, o parecer dela foi favorável, assim como o da assistente social, assim como o do conselho tutelar, mas ainda faltava a audiência com o juiz. O dia da audiência foi o dia mais tenso da minha vida. Eu, que quase não saía de casa, tive que ir até o fórum da comarca. Dona Irene me levou de carro. Maria Clara ficou com a professora da escola. O fórum era um prédio antigo, com escada de mármore e teto alto. Eu me sentia pequena ali dentro. A defensora me orientou. Dona Cida, o juiz vai fazer perguntas. Responda com sinceridade. Mostre que a senhora ama a menina e tem condições de cuidar. Se ele achar que eu sou velha demais, idade não é impedimento. O que importa é capacidade. Entrei na sala. O juiz era um homem de meia idade, de óculos, sério. Mandou eu sentar. Fez perguntas. Por que eu queria a guarda? Como era minha rotina com Maria Clara? Como eu planejava o futuro dela? E se eu ficasse doente? E se eu morresse? Respondi tudo, com a verdade, sem enfeitar. Meritíssimo, eu sei que sou velha. Sei que posso morrer antes dela crescer. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou dar para ela tudo o que eu puder. Amor, casa, comida, escola, valores. E se eu morrer, eu já conversei com Dona Irene, minha vizinha, que aceitou ser tutora caso algo aconteça comigo. Tá tudo combinado. Ela não vai ficar desamparada. O juiz anotava, me observava por cima dos óculos. A senhora tem mais alguma coisa a declarar? Tenho. Aquela menina me salvou. Eu estava morrendo em vida, sozinha, sem motivo para continuar. Ela chegou e me deu razão. Eu sei que eu não sou perfeita. Sei que tenho limites, mas eu amo ela com cada pedaço do meu coração. E eu sei que ela me ama também. A gente é família, não de sangue, mas família. O juiz ficou em silêncio por um tempo. Depois disse:
Guarda definitiva deferida. A menina Maria Clara fica sob responsabilidade integral da senhora Aparecida Santos. Que Deus abençoe vocês. Saí do fórum chorando. Dona Irene me abraçou. Conseguiu, Cida, conseguiu. Quando cheguei em casa, Maria Clara estava me esperando na varanda. Correu pro meu colo. E aí, vó, eu vou ficar com a avó? Vai, filha, para sempre. Ela gritou de alegria, deu pulos, saiu correndo pelo terreiro gritando: eu vou ficar com a avó para sempre. E naquele momento eu soube que tinha tomado a decisão certa. Os anos passaram. Maria Clara cresceu. Ficou esperta, falante, curiosa. Aprendeu a ler com 6 anos. Lia tudo que via pela frente. Placa de ônibus, embalagem de produto, bilhete, carta, bula de remédio. Ela gostava de estudar. Ficava horas fazendo o dever de casa. Pedia para eu ensinar contas. Eu ensinava como sabia, do jeito antigo, com palitinho, com desenho. Vó, a senhora não estudou muito, né? Estudei até a 4ª série. Depois tive que trabalhar. Mas a senhora é inteligente. Inteligência não vem só da escola, filha. Vem da vida. Então eu vou estudar na escola e na vida. Assim eu fico bem inteligente. Ela tinha planos. Queria ser professora, ou médica, ou veterinária. Mudava de ideia toda semana. Mas o importante é que ela queria ser alguém, e eu apoiava. Fazia tudo o que podia para incentivar. Quando ela fez 7 anos, ganhei uma bolsa de estudos parcial numa escola melhor, na cidade. Era particular, mas tinha programa de bolsa para criança carente. Inscrevi ela, passou. O problema é que a escola ficava longe. Eu teria que levar ela de manhã e buscar de tarde. Mas eu não tinha carro. Nem dinheiro para pagar transporte todo dia. Foi Dona Irene quem resolveu. Cida, eu levo ela. Eu vou para a cidade toda semana mesmo para vender ovo. Deixo ela na escola. De tarde, ela fica na casa da minha filha até eu buscar. Não quero dar trabalho, Irene. Não é trabalho, é ajuda. Você me ajudou quando meu marido morreu, lembra? Deixou eu ficar uns tempos na sua casa. Agora é minha vez de retribuir. Aceitei, porque sozinha eu não ia conseguir. Maria Clara começou na escola nova. No início ficou tímida. As crianças de lá tinham mais dinheiro, roupa melhor, mochila de marca. Ela se sentia diferente. Mas aos poucos foi se adaptando. Fez amizades, levava coleguinha em casa. Eu fazia bolo, suco, recebia bem. As mães estranhavam no início. Pensei que fosse sua mãe, diziam quando me viam. Sou a avó. Eu respondia sem dar mais explicação. Teve mãe que puxou conversa. Quis saber da história. Eu contei, resumido. Teve mãe que ficou comovida. Teve mãe que ofereceu ajuda. Se precisar de roupa, de material escolar, me fala. Descobri que não precisava ter vergonha, que pedir ajuda não era fraqueza. Maria Clara fez 12 anos, entrou na adolescência e tudo mudou. Ela, que era dócil, ficou respondona. Que era obediente, passou a questionar tudo. Que me contava tudo, começou a ter segredos. Vó, eu vou dormir na casa da Jéssica. Quem é Jéssica? Minha amiga da escola. Eu conheço? Não. Então não vai. Por quê? Porque eu não conheço a família. Mas, vó, todo mundo dorme na casa de amigo. Você não é todo mundo. A avó não confia em mim? Confio em você, mas não conheço a casa, não conheço os pais. A avó é chata. Bateu a porta do quarto. Eu fiquei parada na cozinha, sem saber o que fazer. Nunca tinha lidado com adolescente. Meu filho morreu bebê. Eu não tinha passado por isso. Não sabia se estava fazendo certo ou errado. Procurei a psicóloga da escola. Ela me orientou. Dona Cida, adolescente desafia. É da fase. Mas limites são importantes. A senhora está fazendo certo. Só precisa explicar para ela o motivo das regras. Conversar, não só proibir. Tentei, mas era difícil. Maria Clara testava. Saía sem avisar. Chegava tarde. Mentia sobre onde estava.
Eu descobria, brigava, ela chorava, dizia que eu não entendia ela, que eu era velha, que não sabia como era ser jovem. E ela tinha razão. Eu era velha e não sabia, mas sabia amar. E amar, às vezes, é dizer não. O pior momento foi quando ela fez 13 anos. Chegou em casa cheirando cigarro. Maria Clara, você fumou? Não, não mente pra mim. Eu não fumei. Foi minha amiga que fumou perto de mim. Você tá andando com gente que fuma? E daí? Fumar não é crime. Você tem 13 anos. A avó não manda em mim. Eu sou sua responsável, mando sim. Eu não pedi para vir morar aqui. A avó que me pegou. Silêncio. A frase ficou no ar, pesada, cortante. Ela arregalou os olhos. Percebeu o que tinha dito. Vó, eu não... Virei as costas. Fui pro quarto. Fechei a porta. Chorei. Chorei como não chorava faz tempo, porque doeu. Doeu de um jeito que nenhuma dor física dói. Ouvi ela batendo na porta. Vó, desculpa. Eu não quis falar isso. Vó, abre, por favor. Não abri. Passei a noite no quarto. Ela passou a noite do lado de fora, sentada no chão, chorando. De manhã, abri a porta. Ela estava dormindo encostada na parede, os olhos inchados. Acordou quando me viu. Vó! Sentei no chão do lado dela. Você tem razão. Você não pediu para vir morar aqui. Eu que escolhi te pegar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu faria de novo. 1000 vezes. Porque você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas se você não quer mais ficar, se você acha que eu sou ruim para você, a gente pode conversar com o conselho tutelar, procurar outra família. Os olhos dela arregalaram. Vó quer me devolver? Não quero. Mas se você quer ir, eu não vou prender. Ela me abraçou desesperada. Eu não quero ir. Eu não quero. Vó, me desculpa. Eu falei sem pensar. Eu amo a vó. Eu amo morar aqui. Eu não quero outro lugar. Desculpa, desculpa, desculpa. Abracei ela. Apertei forte. Mas você precisa me respeitar. Eu sei que sou velha, sei que não entendo tudo, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso. E quando eu digo não, é porque eu tô tentando te proteger. Não é porque eu quero te fazer mal. Eu sei, vó. Eu sei. E se você continuar mentindo, fumando, andando com gente errada, eu vou ter que tomar atitude. Vou ter que ser mais rígida. Porque meu papel é te educar, não ser sua amiga. Eu vou melhorar, prometo. E ela melhorou, não da noite pro dia. Teve recaída, teve briga, mas aos poucos a gente foi se entendendo. Aprendi que adolescente precisa de espaço, mas também precisa de limite. E precisa saber que é amada, mesmo quando erra. Maria Clara se formou no ensino médio com 17 anos. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. A formatura foi num clube na cidade. Festa grande, as meninas de vestido, os meninos de terno. Maria Clara estava linda. Vestido azul que a gente comprou junto, sapato de salto, cabelo preso, maquiagem leve. Quando ela entrou no salão, todo mundo olhou. Ela estava radiante. Eu estava sentada numa mesa nos fundos. Dona Irene do meu lado. Algumas mães de colegas que eu conhecia vieram cumprimentar. Dona Cida, a senhora deve estar tão orgulhosa. Tô. Ela é uma menina especial. É. Quando chamaram o nome dela para pegar o diploma, ela subiu no palco. O diretor falou: Maria Clara Santos, formanda com louvor, média geral 9,2, aprovada em medicina na Universidade Federal. A plateia aplaudiu. Eu chorei. Medicina. Minha neta ia ser médica. Depois da cerimônia, ela veio correndo. Me abraçou tão forte que quase me derrubou. Vó, eu consegui. Conseguiu, minha filha. Eu tô tão orgulhosa. Foi a avó que me fez chegar aqui. Não, foi você. Eu só dei o empurrão. Não, vó. Se não fosse a avó, eu não estava aqui. Eu estava morta, ou perdida, ou abandonada de novo. A avó me salvou. Não, Maria. A gente se salvou uma à outra. Ela sorriu. Aquele sorriso lindo que clareava o mundo. Eu te amo, vó. Eu também te amo, filha.
A faculdade ficava em outra cidade, a 300 quilômetros daqui. Maria Clara precisava ir, precisava morar lá. E eu precisava deixar. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Arrumei as coisas dela. Roupa, sapato, livro, coberta, coloquei tudo em 2 malas velhas. Dona Irene ia levar ela de carro. No dia da partida, acordei cedo. Fiz café. Fritei tapioca. A gente comeu em silêncio. Vó, tá bem? Tô. Vó, vai sentir minha falta? Vou. Mas eu sei que você precisa ir. Eu volto todo final de semana. Não precisa. Você vai ter que estudar. Vai ter prova, trabalho. Fica lá. Vem quando der. Mas eu não quero deixar a avó sozinha. Eu vou ficar bem. Eu já vivi sozinha antes, lembra? Mas agora é diferente. Agora eu sei que você volta. Ela me abraçou. Chorou. Eu também chorei. Quando o carro saiu, eu fiquei parada na frente de casa, vendo a poeira subir, vendo o carro sumir na curva. E voltei para casa vazia. Nos primeiros dias foi difícil. A casa estava silenciosa de novo. Mas era um silêncio diferente do de antes. Antes era um silêncio morto. Agora era um silêncio vivo, cheio de lembranças. O quarto dela ainda cheirava a ela. A boneca de pano estava em cima da cama, os livros na estante, o tênis velho jogado no canto. Eu não mexia em nada. Maria Clara ligava todo dia, me contava do dia, das aulas, dos amigos novos, do AP que ela dividia com outras meninas. Vó, a comida daqui é horrível, nada é igual o tempero da vó. Então aprende a cozinhar. Não dá tempo, vó. Eu estudo o dia inteiro. Então aguenta. Ela ria. Todo mês ela voltava para casa. Chegava num ônibus velho que passava na vila. Eu ia buscar ela. Quando ela descia, vinha correndo, me abraçava, trazia novidade. E a casa enchia de vida de novo. Eu tinha 73 anos quando comecei a sentir cansaço, falta de ar, dor no peito. Fui no posto. O médico pediu exame. O resultado não foi bom. Coração fraco, insuficiência cardíaca. Dona Cida, a senhora precisa tomar remédio todo dia, fazer repouso, evitar esforço. Doutor, eu moro sozinha, eu tenho que fazer esforço. Então a senhora precisa de ajuda. Tem alguém que pode ficar com a senhora? Pensei em Maria Clara, mas ela estava no 4º ano de medicina, fazendo estágio, vivendo o sonho dela. Não ia tirar ela de lá. Eu me viro, doutor. Comecei a tomar o remédio, mas não melhorava, piorava. Escondi de Maria Clara. Quando ela ligava, eu fingia que estava bem. Vó, a senhora está com a voz fraca. É resfriado. Resfriado não dura 3 semanas, vó. Então é gripe. Vó, eu tô bem, Maria. Foca nos seus estudos. Mas Dona Irene percebeu. Veio em casa. Me viu deitada no sofá de tarde, coisa que eu nunca fazia. Cida, o que você tem? Nada. Não mente. Eu te conheço há 20 anos. Contei. Ela ficou brava. E você não falou para Maria? Não quero preocupar ela. Cida, ela é médica. Quase médica. Ela precisa saber. Quando ela se formar, eu conto. E se você morrer antes? A pergunta me calou. Dona Irene ligou para Maria Clara. Contou tudo. No dia seguinte, Maria Clara estava na minha porta. Entrou como furacão. Vó, por que a senhora não me contou? Porque você está estudando. Eu estou estudando para ser médica, para cuidar de gente. E a primeira pessoa que eu devia cuidar é a avó. Ela pegou minha mão, mediu pressão, ouviu o coração, olhou o exame. Vó, a senhora não pode ficar sozinha mais. Eu fico bem. Não fica. A senhora precisa de acompanhamento. Eu vou trancar a faculdade. Não vai. Vou sim. Maria Clara, se você trancar a faculdade, eu morro de desgosto. Você me entendeu? Eu não aguentei tudo isso para você desistir agora quando está quase formando. Ela chorou. Mas eu não quero perder a avó. Você não vai perder. Eu vou me cuidar. Vou tomar o remédio certinho. Vou fazer repouso. Mas você vai voltar para a cidade e vai terminar seu curso. Combinado?
Ela não queria, mas concordou. Passou uma semana comigo, me encheu de remédio. Contratou Dona Irene para vir todo dia fazer comida, lavar roupa, limpar casa, deixou tudo organizado. Antes de ir embora, ela sentou na minha cama. Vó, se acontecer alguma coisa, me liga, a qualquer hora. Eu largo tudo e venho. Eu sei, filha. Eu te amo. Eu também te amo. Ela foi, e eu fiquei seguindo as orientações, tomando remédio, descansando, esperando pelo quê? Não sabia. Talvez pela morte, talvez pela cura, talvez só para ver Maria Clara formada. Maria Clara se formou. Eu estava lá, na cadeira de rodas que ela insistiu que eu usasse. Fraca, mas presente. Quando chamaram o nome dela, quando ela subiu no palco, quando ela pegou o diploma, eu fechei os olhos e agradeci. Agradeci a Deus, ao destino, à vida, por ter me dado a chance de ver aquilo. Depois da formatura, ela veio morar comigo de novo. Maria, você não pode, você tem que fazer residência, trabalhar. Eu vou, mas perto daqui. Consegui uma vaga no hospital da cidade. Vou e volto todo dia. Mas, vó, a senhora criou eu sozinha. Agora é minha vez de cuidar da senhora. E ela cuidou. Fez meu acompanhamento, ajustou o remédio, me levou em consulta, me fez fazer fisioterapia. Aos poucos melhorei. Não voltei a ser o que era, mas melhorei. Hoje tenho 77 anos. Maria Clara tem 25, é médica, trabalha no hospital, salva vidas e mora comigo. Poderia morar sozinha, poderia casar, poderia ter vida própria, mas ela escolhe ficar. Ontem de tarde a gente estava na varanda. Ela me ajudando a dobrar roupa do varal. Vó, a senhora se arrepende de alguma coisa? De quê? De ter me pegado, de ter aberto mão da sua vida para cuidar de mim. Olhei para ela, para a moça linda que ela virou, inteligente, forte, bondosa. Maria Clara, você não entendeu até hoje? O quê? Eu não abri mão da minha vida. Eu ganhei uma vida nova. Antes de você chegar, eu já tinha morrido por dentro. Eu estava aqui só de corpo. Você me ressuscitou. Ela limpou uma lágrima. E a avó me salvou. Não, filha, a gente se salvou. Ela sorriu. Pegou minha mão enrugada. Vó, quando eu tiver filho, eu vou contar a história de como a gente se conheceu. Vai mesmo? Vou. Porque é uma história de amor, de escolha, de não desistir. E é. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em como a vida é estranha, em como uma caixa de papelão pode mudar tudo, em como o amor não precisa de sangue para ser real. Pensei no meu filho que morreu, no meu marido que se foi, em todos os anos que eu passei sozinha achando que tinha acabado. E pensei em Maria Clara, na menina da caixa, na minha neta, na minha filha, na minha salvação. E entendi, finalmente, qual era o sentido de tudo. O sentido não é não sofrer. É sofrer e escolher amar mesmo assim. O sentido não é ter certeza. É ter medo e estender a mão mesmo assim. O sentido não é ser perfeito. É ser quebrado e escolher reconstruir mesmo assim. Eu não salvei Maria Clara porque sou heroína. Eu salvei porque sou humana. Porque vi uma criança na minha porta e não consegui fechar a porta. Porque ouvi um choro e não consegui ignorar. Porque mesmo com medo, mesmo velha, mesmo sozinha, eu escolhi ficar. E ela escolheu ficar também. E hoje, aos 77 anos, vivendo numa casa simples no meio do cerrado, com uma neta que não é de sangue, mas é de coração, eu posso dizer, valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada medo, cada dúvida, porque eu não morri sozinha. Eu vivi cercada de amor, e isso no final é tudo que importa. Maria Clara tinha 28 anos quando conheceu o Rodrigo. Ele era enfermeiro no mesmo hospital onde ela trabalhava. Educado, sorriso fácil, aquele jeito calmo de quem sabe ouvir. Ela começou a falar dele nas conversas de jantar. Vó, hoje teve um caso difícil. Uma criança com pneumonia grave.
O Rodrigo ficou comigo o plantão inteiro ajudando. Esse Rodrigo trabalha com você? Trabalha, é enfermeiro da pediatria. E é gente boa. É, muito. Eu já sabia naquele tom de voz. Era o mesmo tom que eu usava quando falava do meu marido para os meus pais, décadas atrás. O tom de quem está apaixonando, mas ainda não quer admitir. Passou um mês. Ela chegou em casa mais tarde que o normal. Vó, desculpa o atraso. Aconteceu alguma coisa? Não, é que o Rodrigo me convidou para tomar café depois do plantão. A gente ficou conversando. Ah, é? É. E você foi? Fui. Olhei para ela. As bochechas coradas. Os olhos brilhando. Ele é bonito? Ela riu, pegada de surpresa. Vó, o quê? Não posso perguntar? Pode. E sim, é bonito. Então traz ele aqui para eu conhecer. Vó, a gente só tomou café. Não é nada sério. Ainda. Ela sorriu. Saiu da cozinha cantarolando baixinho. 2 semanas depois, ela trouxe ele. Eu estava na varanda quando eles chegaram. Rodrigo era alto, moreno, olhos claros. Veio até mim, estendeu a mão. Dona Cida, muito prazer. Eu sou o Rodrigo. Prazer. Apertei a mão dele. Firme, mas não agressiva. Olhei nos olhos dele, procurando. Procurando o quê? Não sei. Talvez sinceridade, talvez intenção, talvez bondade. Maria Clara fala muito da senhora. Fala? Fala. Diz que a senhora é a pessoa mais forte que ela conhece. Ela exagera. Eu não acho. Criar uma criança sozinha, nessa idade, com todas as dificuldades, isso é força. Gostei dele. Não admiti na hora, mas gostei. Nos meses seguintes, Rodrigo virou presença constante. Vinha jantar. Ajudava a consertar cerca. Trazia doce da cidade. Conversava comigo na varanda sobre coisas simples. Tempo, plantação, notícias do hospital. Um dia, ele pediu para falar comigo sozinho. Maria Clara tinha ido na cidade. Era sábado de tarde. Eu estava regando a horta. Ele chegou nervoso, as mãos nos bolsos. Dona Cida, eu posso falar com a senhora? Pode. Larguei o balde. Sentei na beirada do canteiro. Ele ficou de pé, mudando o peso de um pé para o outro. Eu queria pedir a bênção da senhora. Bênção para quê? Para casar com a Maria Clara. O mundo pareceu parar. Eu sabia que esse dia ia chegar. Sempre soube. Mas ouvir em voz alta foi diferente. Você já pediu ela em casamento? Ainda não. Queria falar com a senhora primeiro. Por quê? Porque a senhora é a família dela, a pessoa mais importante. Eu não ia fazer isso sem a bênção da senhora. Fiquei quieta, olhando para ele, para o nervosismo dele, pela seriedade. Você ama ela? Amo. Muito. E vai cuidar dela? Com minha vida. Ela já sofreu demais, já foi abandonada, já foi machucada. Se você prometer e não cumprir, eu não perdoo. Eu sei, Dona Cida, e eu prometo que vou fazer tudo para ela ser feliz. Levantei, cheguei perto dele, olhei nos olhos dele. Então você tem minha bênção? Ele sorriu, abriu os braços, hesitante. Aceitei o abraço. Obrigado, Dona Cida. Cuida dela. Vou cuidar. Maria Clara voltou da cidade animada, cheia de sacola. Tinha comprado roupa, material, comida. Entrou em casa falando pelos cotovelos, sem perceber que eu e Rodrigo trocávamos olhares cúmplices. Foi numa sexta-feira à noite, 2 semanas depois que ele pediu. Maria Clara chegou em casa tarde, mais tarde que o normal. Entrou pela porta quase voando, os olhos vermelhos, mas não de tristeza, de emoção. Vó, que foi? Ela estendeu a mão. No dedo, um anel simples, delicado. Ele pediu, vó. O Rodrigo me pediu em casamento. Meu coração apertou. Felicidade misturada com medo, com aquela sensação estranha de estar perdendo alguma coisa. E você disse? Eu disse sim. Ela me abraçou. Chorava, ria, pulava. Vó, eu vou casar. Vai mesmo, filha. A vó tá feliz. Olhei para ela.
pro rosto radiante, pros olhos cheios de sonho. Tô. Por que a voz da avó tá esquisita? Não tá. Tá sim. A avó tá chorando? Não. Vó. Respirei fundo. Segurei as mãos dela. Eu tô feliz por você. De verdade. Só tô processando. Aí, processando o quê? Que você vai casar, que vai sair daqui, que vai construir sua vida. Mas, vó, eu não vou abandonar a senhora. Eu sei. Mas vai ser diferente. E tá certo que seja diferente. Você tem que viver sua vida. A senhora tem medo de ficar sozinha? Silêncio. Tenho. A sinceridade saiu crua, sem filtro. Maria Clara me abraçou mais forte. Vó, eu nunca vou deixar a senhora sozinha. Nunca. A gente pode morar pertinho, ou a senhora pode morar com a gente. Ou... Não, Maria. Você precisa de espaço. Precisa viver com seu marido, sem sogra no meio. Eu vou ficar bem aqui. Mas... eu já vivi sozinha, lembra? Eu sobrevivo. E você vai estar perto. Vai visitar. E eu vou estar feliz sabendo que você tá bem. Tá construindo sua família. Tá vivendo o que eu vivi. Amor, companheirismo, parceria. Ela chorou no meu ombro. Eu te amo tanto, vó. Eu também te amo, filha. Os preparativos do casamento levaram 6 meses. Maria Clara queria algo simples. Uma cerimônia pequena na igreja da vila. Almoço depois na casa de Dona Irene, que tinha um quintal grande. Ela me mostrava tudo. O vestido, as flores, o convite. Vó, o que a senhora acha desse vestido? Bonito. Bonito só? Muito bonito. A avó não gostou. Gostei. Você que tá achando que eu não gostei. É que a avó tá estranha. Tô não. Tá sim. Desde que eu noivei, a avó ficou quieta. Larguei a costura que estava fazendo. Olhei para ela. Maria Clara, eu vou ser sincera com você. Eu tô feliz, de verdade. Mas também tô com medo. Medo de você ir embora e me esquecer. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de não ter mais motivo para acordar todo dia. E eu sei que isso é egoísmo. Eu sei que você tem direito de ser feliz, de casar, de ter sua vida. Mas o medo tá aqui mesmo assim. Ela sentou do meu lado. Pegou minha mão enrugada. Vó, a senhora me deu tudo. Casa, comida, escola, amor. A senhora me ensinou a ser gente. A senhora me salvou. Eu nunca, nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou abandonar a senhora. Mesmo casada, mesmo morando em outro lugar, eu vou estar aqui. Todo dia, se precisar. Toda semana, com certeza. A senhora não vai ficar sozinha. A senhora vai ter eu, vai ter o Rodrigo, vai ter a família que a gente vai formar. A senhora não vai perder uma neta, vai ganhar um neto e depois, quem sabe, bisnetos. A senhora vai ficar cercada de gente, de família. As lágrimas desceram. Você promete? Eu prometo. Abracei ela, apertei forte. E pela primeira vez em semanas, o medo diminuiu. O dia do casamento amanheceu claro. Céu azul sem nenhuma nuvem. Sol forte, mas não sufocante. Ventinho gostoso. Acordei cedo. Ajudei Maria Clara a se arrumar. O vestido era simples, branco, com renda na barra. Ela tinha deixado o cabelo solto, com flores pequenas entrelaçadas. Estava linda. Como eu tô, vó? Perfeita. A avó acha que o Rodrigo vai gostar? Ele vai amar. Eu tô nervosa. É normal. A avó ficou nervosa quando casou? Fiquei. Tremia tanto que quase caí na hora de entrar na igreja. Ela riu. E valeu a pena, vó. Pensei no meu marido, nos anos que a gente teve juntos, nas dificuldades, nas alegrias, nas perdas. Valeu cada segundo. A cerimônia foi às 3 da tarde. A igrejinha da vila estava cheia. Vizinhos, colegas de trabalho de Maria Clara, amigos, Dona Irene com a família inteira. Eu sentei na primeira fila, vestido azul marinho que Maria Clara tinha comprado para mim. Sapato novo que apertava um pouco, mas eu não ia reclamar. Quando a música começou, Maria Clara entrou, sozinha. Não tinha pai para acompanhar.
mas ela tinha escolhido entrar sozinha mesmo. Eu cheguei até aqui sozinha com a ajuda da avó. Eu entro sozinha também. Ela andou devagar pelo corredor, olhando para frente para o Rodrigo que esperava no altar com os olhos marejados. Mas no meio do caminho, ela parou. Olhou para mim, estendeu a mão. Vó, vem comigo? O mundo parou. Todas as pessoas olhando. Esperando. Levantei, pernas tremendo, coração acelerado. Cheguei perto dela. Você tem certeza? Absoluta. A avó me criou. A avó me deu a mão quando eu precisei. Agora eu quero que a avó me entregue. Peguei o braço dela. Caminhamos juntas até o altar. Cada passo uma memória. A caixa de papelão, a febre, a tempestade, a escola, as brigas, as reconciliações, tudo passando em flashes. Quando chegamos no altar, Rodrigo segurou a outra mão dela, mas antes ele me abraçou. Obrigado por cuidar dela, dona Cida. Agora é minha vez. Voltei para o banco, sentei e chorei. Chorei de alegria, de orgulho, de gratidão. A cerimônia foi rápida. Eles trocaram votos, alianças, se beijaram. E quando saíram da igreja como marido e mulher, Maria Clara veio correndo, me abraçou e sussurrou. Obrigada, avó, por tudo. A festa foi simples. Música ao vivo, churrasco, bolo caseiro. Maria Clara e Rodrigo dançaram. Depois ela me chamou para dançar também. Vó, não dança, filha. Minhas pernas não aguentam. Só uma música, por favor. Aceitei. A gente dançou devagar, ela me segurando, eu tentando não tropeçar. A música era lenta, romântica. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Vó, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu também não. E eu nunca vou esquecer de tudo que a avó fez por mim. Você não precisa agradecer mais, Maria. Você já agradeceu a vida inteira. Agora só precisa ser feliz. Eu vou ser. E a avó também vai. Quando a música acabou, ela me beijou na testa e foi dançar com o marido. Sentei numa cadeira de plástico embaixo da árvore, observando. Maria Clara rindo. Os convidados conversando. Dona Irene trazendo um prato de comida para mim. Cida, você conseguiu. Criou ela. Formou ela. E agora ela está casando. Você deve estar tão orgulhosa. Tô, Irene, tô. E com medo também, né? Olhei para ela. A amiga de tantos anos, que me ajudou desde o início. Como você sabe? Porque eu conheço você. E porque é normal ter medo. Mas você não vai ficar sozinha, Cida. Você tem ela, você tem o Rodrigo, você tem eu, você tem essa família toda que você ajudou a construir. Eu sei, mas é difícil deixar ir. Você não está deixando ir, você está deixando voar. É diferente, deixar voar. A frase ecoou na minha cabeça, era isso. Eu não estava perdendo Maria Clara, estava vendo ela voar. Realizando sonhos, construindo vida, sendo a mulher forte e livre que eu sempre quis que ela fosse. Isso, no fundo, era o maior presente que eu podia dar. No final da festa, quando os noivos foram embora, lua de mel de uma semana numa pousada no interior, Maria Clara me abraçou mais uma vez. Vó, quando eu voltar, a gente almoça junto, todo domingo. Eu, o Rodrigo e a avó. Combinado? Combinado. E a avó liga se precisar de qualquer coisa. Eu ligo. Eu te amo. Eu também te amo. O carro saiu. Eu fiquei olhando as luzes traseiras sumirem na estrada escura. Dona Irene me levou para casa. Quando entrei, a casa estava silenciosa, mas diferente. Não era mais o silêncio pesado e morto de antes. Era um silêncio vivo, cheio de esperança. Fui para o quarto, deitei, olhei para o teto e sorri. Porque finalmente entendi. Amor não é segurar, é soltar. Amor não é prender, é libertar. E eu tinha feito isso. Tinha amado Maria Clara o suficiente para deixar ela voar. E ela tinha me amado o suficiente para me levar junto até onde pôde, antes de abrir as asas e ir para o céu. E agora, deitada na minha cama, naquela casa no meio do cerrado, com 78 anos nas costas e um coração cheio de amor, eu podia dizer, eu cumpri minha missão. Eu salvei aquela menina da caixa.
e ela salvou a mim. E agora ela está voando. E eu, aqui embaixo, estou torcendo, rezando e esperando para ver até onde ela vai chegar, porque ela é livre, e eu ajudei a construir essa liberdade. E não existe presente maior que esse.